Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti, uma vez mais, pela oportunidade que se apresenta para nós, para estudar, trabalhar, que nós possamos realizar, como sempre pedimos, o melhor ao nosso alcance, parados por Ti, pela espiritualidade amiga, pelos fios da inspiração, da orientação, para que o nosso trabalho seja proveitoso para nós encarnados, para os nossos irmãos desencarnados que nos honram com a sua presença, tanto aqueles que vão nos ajudar, inspirando-nos a todos, quanto aqueles irmãos que estão em estágio de aprendizagem, aproveitando o ensejo nesta instituição, preparando-se para o grande futuro, para o retorno a esta terra ou ao mundo superior, para darem continuidade ao processo de evolução. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Então nós vamos hoje buscar encerrar o capítulo 19, estudando o último versículo do capítulo 19, versículo 21, mas dando uma rápida passagem pelo versículo 20. Vamos lá, capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Nós, na semana passada, abordamos o versículo 20, que diz o seguinte: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Nós aqui temos falado sobre os sinais, falamos bastante sobre os sinais. Na semana passada fizemos aquelas conexões com 4 questões importantes do Livro dos Espíritos, que nos falam dos sinais. A questão 895, sinais da característica da imperfeição. A 918, os sinais do progresso real, do espírito. 793, os sinais de uma civilização completa. E a 842, os sinais da doutrina, da filosofia, que é a melhor expressão da verdade. Então nós trabalhamos aí quatro pontos importantes que se interagem e vão proporcionando as obras que se concretizam no mundo, através das ideias que vão sendo cultivadas, alimentadas, que vão se expressar pelos hábitos, pelas palavras, pelos pensamentos, e que vão ter serão um importante fator de transformação dos sentimentos. Então, o nosso trabalho, evidentemente, o nosso
esforço estudando Espiritismo, Evangelho, mas não é do que buscarmos desenvolver as virtudes pela prática do bem. Um sobre o outro incessantemente reage. A prática do bem desenvolve as virtudes e as virtudes vão melhorando as práticas do bem no mundo, as ações vão sendo aperfeiçoadas, sutilizadas, e que esse é o objetivo do progresso. Um avanço, a sutilização cada vez maior, terreno adentro do espírito, que vai se refletir no que nós vamos expressar, que serão sinais para aqueles que nos observam. Nós trabalhamos aqui o sinal da besta e do seu falso profeta. Os que adoraram a sua imagem, os que adoram a imagem são aqueles que se mantêm presos no plano do materialismo. Aqueles lances do nosso psiquismo que vão se refletir no meio ambiente. Adorar a imagem significa manter o nosso interesse gravitando em torno de um determinado núcleo de interesse. Nós estamos trabalhando, estudando Espiritismo, para gravitar em torno da unidade divina, que na prática é observar a ciência, sermos justos e praticar o amor. Gravitar em torno da unidade divina, como contraponto à gravitação em torno das coisas materiais que alimentam o materialismo e o orgulho. E nós aqui estamos estudando Espiritismo, de acordo com as questões 799 do Livro dos Espíritos, que é para destruir o materialismo. O materialismo que é filho direto do egoísmo e do orgulho. Para quem só acredita na vida material, todos os objetivos se concentram na satisfação dos sentidos. Então, tudo tudo vai ser feito para satisfazer os sentidos, se dar bem aqui na Terra. Aí vemos os movimentos pelo acúmulo de bens materiais, os movimentos aí do consumismo exacerbado, e o progresso real vai sendo negligenciado. Vamos fazendo um progresso periférico e o progresso real vai sendo negligenciado. Esses dois foram lançados vivos no Lago de Enxofre, que foi o que nós ainda não falamos, que são os movimentos de sofrimento, tanto na pátria espiritual, nas regiões de sofrimento, que são regiões reais, quanto também nos mundos, nas colônias, nos mundos inferiores, nos mundos primitivos, tá certo? Pelo movimento do degredo. Muito bem. Então, esses dois foram lançados vivos no Lago de Enxofre, que são os movimentos nós temos testemunhado aqui nos trabalhos, tanto o sofrimento atroz que ocorre com muitos espíritos que se mantiveram nas posições complexas do mundo espiritual, e nos casos graves, o degredo, o exílio para os mundos primitivos, os mundos que ainda se encontram nas faixas da animalidade mais atroz. Evidentemente, e os pranto e o ranger de dentes serão mais duros para os espíritos. Observando, buscando praticar o Evangelho, como nós temos aqui aprendido, nós vamos suavizar a marcha. Vamos tanto amenizar a nossa própria existência na Terra,
minorando os sofrimentos, quanto também nós vamos deixando de lançar sementes de destino complexo para nós, postulando reencarnações mais dolorosas. Então, nosso esforço por estudarmos aqui Apocalipse não é aquele esforço para que formarmos um grupo de iniciados que vão deter um conhecimento que o grosso da humanidade não tem, não. Nosso objetivo aqui é nos conscientizarmos cada vez mais da necessidade da prática da vivência, que basicamente significa, é um ponto que nós sempre repetimos, significa a transformação dos sentimentos. Porque todos nós na vida trabalhamos, agimos, operamos para atender os sentimentos. Tanto que os Espíritos vão definir para nós que todo pensamento mal resulta de uma perfeição da alma. O pensamento mal se torna palavra, que se torna atitude, que se torna ações, que vão retroalimentar aquele sentimento, que se engrandece, que vai buscar sofisticações na forma do seu atendimento, que é o que vemos no movimento do mundo. É o movimento do mundo. Ao passo que o mesmo vai ocorrer com relação aos sentimentos nobres. Sentimentos nobres e virtudes vão ser fonte de pensamentos bons, pensamentos melhores, que vão desaguar nas palavras, nas atitudes, nas ações, e vão retroalimentar os sentimentos, engrandecendo os sentimentos nobres. É o processo da evolução contínua, que a evolução é incessante. Os Espíritos definem na questão 982 que garante uma boa situação no mundo espiritual é a prática do bem. Nós estamos aqui estudando com afinco Espiritismo e Evangelho por causa das nossas complicações do passado, para acelerarmos o nosso processo de reajustamento. Não são os sãos que precisam de médico. Então não somos missionários em operação para ajudarmos os coitadinhos que estão reencarnados na Terra, nada disso. Nós fomos causadores de grandes complexidades no passado e hoje estamos buscando para reajustar o nosso mundo interior, porque as complexidades do passado brotaram do nosso mundo interior. Nós estamos buscando uma renovação, para que do nosso interior partam sinais de novas coisas para aqueles que nos observam, que conosco conviveram no passado e hoje têm a oportunidade de conviver conosco, direto ou indiretamente, e receber sinais diferentes do que aqueles que nós emitimos nos séculos que se foram. Então, esse é o versículo 20 que eu queria terminar, que nós estudamos muito no passado, na semana passada. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Já trabalhamos aqui que o que estava sentado sobre o cavalo é o médium, é a ideia nobre.
Então, nós já estudamos aqui a questão da ideia. Para quem quiser uma diretriz do Espiritismo sobre o que seja uma ideia nobre, uma filosofia nobre, uma ideologia nobre, eu recomendo estudar a questão 842 do livro dos Espíritos. Os indícios de uma doutrina que tem o direito de se expressar como, digamos, a expressão da verdade. 842. E na base do processo de criação do mundo está a ideia. Então, os edifícios têm seus projetos e são o registro da ideia. E o projeto tem um objetivo. E na Terra, de modo geral, os objetivos são o lucro, o ganho financeiro. Mas vamos chegar num tempo em que o ganho será associado ao ganho social. O que adianta um mundo com grandes conquistas da ciência, da medicina, da engenharia, da robótica, sem bem-estar social para a maioria dos seus habitantes? Nada adianta. É o progresso, é o primeiro progresso intelectual. Questão 793, é o progresso completo. Qual que é o progresso completo? Pelo qual nós espíritas lutamos, ou pelo menos deveríamos lutar. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la pelo desenvolvimento moral. Crentes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer os civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então não adianta uma sociedade em que os elementos, temos aí grandes avanços tecnológicos, grande circulação de dinheiro, de riquezas, preciosidades, pelas quais as pessoas burlam as leis, pelas quais as pessoas não querem pagar os devidos impostos, gerando no mundo a cobiça, alimentando o instinto do roubo, pela miséria que vai sendo mantida do outro lado. Porque numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, uma sociedade completa, nossa sociedade estará completa quando nenhum dos seus habitantes, em quaisquer quadrantes do globo, morrerem de fome. Isso é o que nós aprendemos estudando Espiritismo. Quem assim não concorda precisa estudar mais o Espiritismo. Está se mantendo afastado do mel que o Espiritismo oferece. O Espiritismo tem um arcabouço, uma douradura mística que atrai muita gente. Mas o cerne, o mel, o alimento substancioso, é o que o Espiritismo pode fazer pela sociedade, pela humanidade. E ela é muito clara, o Espiritismo é muito claro nisso. Nós temos aqui falado isso com muita veemência. E nós estamos estudando Apocalipse aqui, que é para melhorar o mundo. Porque o último capítulo aqui do Apocalipse trata da Nova Jerusalém que desce do céu. O que é a Nova Jerusalém que desce do céu? O mundo de regeneração. Não tem como dissociar. Aqueles que dissociam estão cometendo um crime de lesa pátria, digamos assim, contra o Espiritismo. O Espiritismo o cristianismo é de vivo.
O cristianismo representa o coração de Jesus, o que ele viveu na terra, o Evangelho. O Espiritismo tem essa característica. Nós estamos entrando na esfera do coração de Jesus, os sentimentos nobres de Jesus e dos seus propósitos para a humanidade. Não é pouca coisa. Então nós baratearmos o Espiritismo, fazemos análises rasas, em função de preferência ideológica no mundo, é assumir uma grave responsabilidade. Assumir uma grave responsabilidade. Fazer apologia de movimentos violentos, apologia de movimentos que incentivam o ódio, o desamor, a violência. Isso é totalmente contrário aos propósitos espíritas. Então nós temos aqui, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, que é a espada da justiça. A justiça de Deus, na sua maior expressão mais sublime, é a misericórdia. É a misericórdia. E a palavra de Jesus e o Espiritismo representam a espada da misericórdia que chega para nós, para que nós nos libertemos das imperfeições que geram as dificuldades no mundo, evitando a espada da justiça essencialmente considerada, que nós entendemos como sendo a lei de causa e efeito. Porque se nós negligenciamos a vivência, a prática, os esforços para praticar, nós vamos voltar, talvez, sob uma injunção mais difícil no futuro, que é o que temos aprendido. Em função da negligência, da conivência, da omissão dos bons, com relação ao que precisa ser feito no mundo, repito, não pela violência, não pelas mesmas armas daqueles que fazem mais barulho, definidos na questão 932 como sendo os maus, os que buscam tomar pela força. Então, a partir do momento em que nós começamos a estudar Espiritismo, vamos aprofundando, nosso objetivo é colaborar para que o mundo não seja mais o mundo dos dominadores pela força. Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5, que aqueles que assambarcam os bens do próximo e dominam os fracos, eles serão expulsos da terra. Está lá no item 5 do capítulo 9, que trata dos fortes que dominam os fracos. E as leis humanas existem para salvaguardar os fracos, porque se não existissem leis humanas, todos nós tivemos um pequeno laboratório do que aconteceria no mundo no dia 8 de janeiro, se não houvessem leis que protegessem os pacíficos. É isso que nós queremos para o mundo? Isso que predominava em Roma, Babilônia. Depois o Império Romano místico engendrou a Inquisição, os Cruzados. Mesma coisa. Nós queremos que o mundo continue assim? Não, o Espiritismo é contra isso. Isso fala claramente. Então a espada aqui é a espada da palavra, que tem o objetivo de eliminar o sofrimento futuro. Então esses que foram mortos pela espada, estamos falando aí, não é dos que foram massacrados, não. Dos que foram mortos com a espada
e saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Estão falando aqui do espiritismo. O cavalo quem é? Hipólite, ou Hipólito, cavalo de pedra. Leon, Denizar e Vail, que é um cavalo de pedra que traz a força do leão. Hipólito Leão. Força, coragem e determinação do leão. Então foram mortos pela palavra do Evangelho, do amor, da bondade. Quem que foi morto? O homem velho. O homem velho. A espada tem dois gumes. Ela corta de um lado e cria a vida do outro. Então essa espada aqui é palavra. Fora da caridade não há salvação. É a espada, a palavra que nos chega. De um lado ela corta o egoísmo. E do outro ela gera o amor. Fora da caridade, que é a ação do bem, dinamismo operacional, no laboratório da vida, porque os mais adiantados auxiliam os menos adiantados pelo contato social, corpo a corpo, exemplo, atitude, se for preciso, palavra. É isso que o Francisco de Assis recomendava aos discípulos? Preguem o Evangelho, se preciso, usem palavras. Palavra é o coroamento da ação. Palavra é o coroamento. Como Jesus fez. Exatamente como Jesus fez. Então, o Espiritismo tem o objetivo, como o cristianismo redivivo, de renovar o mundo. O Espiritismo é a alavanca de que Deus serve para que o mundo avance. Mas o mundo tem negligenciado o Espiritismo. Os espíritas temos negligenciado o Espiritismo. Temos substituído o Espiritismo nas tribunas por ideias pessoais, muitas vezes opostas ao que o Espiritismo define, instrui, fazendo uma adulteração, uma adaptação, ou por má vontade mesmo, uma intenção dolosa de divulgar determinadas ideias para combater outras, ou um atestado de incapacidade e de entendimento da doutrina. Se assim for, nós temos que ter, em todos os casos, piedade e compaixão, porque são cegos conduzindo cegos. O nosso propósito é aquele de Emmanuel, aquela instrução de Emmanuel. Pensar Kardec, meditar Kardec, estudar Kardec, discutir Kardec, escrever Kardec, praticar Kardec. Nós não temos outra solução. Agora nós podemos sair pelas veredas que os sentimentos propõem, os desejos, as emoções, fogo fato das paixões, das vaidades, da cobiça, propõe veredas. E muitas vezes insuflam a idolatria, o aplauso, aí a imagem vai se perpetuando. Aquela imagem complexa que nós aqui estamos buscando, porque aqui estamos falando aqui da besta que foi presa, e com ela o falso profeta, então o assunto é pertinente. Falso profeta, todos os que falseiam os princípios doutrinários na seara espírita. Por má vontade, ou uma intenção mesma de adulterar, de enganar, ou por incapacidade. Nós aqui estamos estudando para que nós não sejamos um desses elementos, pelo menos propositais, porque isso aí seria hipocrisia. Hipocrisia farisaica, que é o que aqui estamos buscando. A besta foi presa e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais, com que enganou os que
receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, a imagem são as coisas que mantêm aquela vertente vigente, vigorando no mundo, seja ela qual for, a imagem. Os procedimentos, os estatutos, as regras, as leis, os códigos, as ideologias, as filosofias, que mantêm no mundo uma certa complicação. Então, ao invés de nós sermos mortos, esperarmos, amigos, que sermos mortos pelas decepções promovidas pela lei de causa e efeito, vamos morrer atuando propositivamente, praticando a doutrina espírita, sem mistura, como ela desceu para nós do mundo espiritual superior, tal como Kardec codificou. Que é o que nós temos de melhor em termos de um humanismo qualificado no mundo, e é o que nós precisamos praticar para que a gente mereça receber coisas mais avançadas. Do Espiritismo foi dita a primeira palavra, já dei exemplo aqui para vocês aqui. Existe uma progressividade. Lembra-se da questão 42 do Livro dos Espíritos, o que foi perguntado sobre se nós podemos conhecer o modo de formação dos mundos, e naquele tempo os Espíritos disseram que bem louco seria quem pretendia sabê-lo, ou o número de séculos que dura a formação. Hoje não sabemos. Sabemos quantos séculos dura a formação de um mundo, do nosso sistema solar, por exemplo. E mais à frente aqui, se nós podemos saber, poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméticos. Hoje nós sabemos. Não sabemos? Hoje nós sabemos. Então, falando até da Terra mesmo, tem uma questão que foi perguntada se nós teríamos condições de saber a formação da Terra. Os Espíritos disseram que não, mas hoje nós sabemos. Depois nós achamos aqui. Isso não importa agora não. Isso demonstra que o Espiritismo, no que tange aos princípios básicos, eles são, todos aqueles ali, cláusulas pétreas. A ciência ainda vai descobrir tudo aquilo. Mas as questões acessórias, formação, duração, quanto tempo o universo surgiu, isso evolui à medida que o conhecimento avança, muda. O plano espiritual, nós vamos conhecendo melhor as colônias, as condições de vida no mundo espiritual. Mas aqueles princípios ali são universais. Eles vigoram todos os globos, todos os mundos, em todo o universo. Muito bem. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Aqui nós podemos trabalhar o assunto sob dois pontos de vista. As aves simbolizam, no nosso campo interno, pensamentos. Os pensamentos que fluem, que se propagam no espaço, voam, percorrem os espaços, as aves, no nosso mundo interior. No mundo exterior, as aves, no texto bíblico, simbolizam os espíritos. Mas nós vamos ter aqueles tipos de ave, abutres, águias, certo? Abutres, águias. Show aí? Página 86. Então nós temos aqui dois movimentos. Se os espíritos ainda conservam os vícios que alimentaram na vida terrena, serão os vampirizadores, os obsessores, e vão se fartar
das carnes, ou seja, das energias que nós vamos lançando, quando viciosos. Então aí geramos as complicações, as obsessões. Mas nós aqui estamos trabalhando no movimento com a ideia positiva. Nós estamos trabalhando aqui com o quê? As aves, os espíritos que nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário nos dirigem, que convivem conosco no mundo mental e que vão se fartar agora de uma alimentação melhor. Pensamentos melhores. Ou eles vão procurar outro ambiente. E se nós estamos nos esforçando para estudar a doutrina espírita, praticar o bem, desenvolver as virtudes, por domar as inclinações más, no nosso dia a dia, evitando as viciações, no nosso dia a dia, nós estamos criando uma psicosfera mais qualificada que vai atrair os espíritos, porque não se acende uma candeia e se coloca debaixo do velador. O pensamento flui. Então, vai atrair os espíritos sofredores, buscando lenitivo. Vai ver uma luz ali, corre, certo? Buscando ajuda. Vai atrair também os inimigos do passado que não querem o nosso avanço. E vai atrair aqueles os bons, que vão contrabalançar os inimigos. Então, aqueles que se aproximam mal intencionados podem ser sensibilizados pelo nosso esforço e mudar. Se não conseguirem, eles não vão encontrar campo para uma atuação e vão buscar outros espaços mentais. E na prática, quando os espíritos não se vinculam a lugares, se vinculam a espaços mentais, casas mentais. Eles podem até ficar num certo ambiente, um certo tempo, em função de uma... Mas o que os levou para aquele ambiente no início não foram quem ali estava encarnado. Ou naqueles casos em que o espírito desencarna no ambiente e ele não tem condição nenhuma de avançar, está tomado pelo ódio e pode ficar ali naquele ambiente. Certo? São chamados lugares mal assombrados. E aqueles que vão ali habitar têm alguma ligação também, não é por acaso. Precisam ser chamados pela mediunidade, ou é alguém do passado lá que ali agora vai... Certo? Então não é o... Vamos entrar nesse aspecto aqui. Então, comer as carnes dos que foram mortos é um movimento positivo, porque significa ingerir uma matéria mental mais qualificada, nobre, e vai propor para esses irmãos uma nova vida, novas atitudes no mundo. É o consumo dos novos exemplos que vão sendo expressados. Fator de indução que acelera o progresso. O intelectual e o moral. Nós hoje na Terra, em função daquela equação que o Espírito Lázaro nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, que a virtude do nosso tempo é a atividade intelectual e o vício a indiferença moral, então a necessidade do nosso tempo é o avanço moral. Temos avançado muito, intelectual, cientificamente, percorrendo a primeira fase da civilização. Agora precisamos implementar a segunda fase. E aqueles que estiverem entravando, não quiserem, estiverem aí nas campanhas veementes contra esse movimento, eles serão expulsos da Terra, amigos. Estão sendo. Nós aqui temos tido notícias disso. Estão sendo. Partir para outros mundos novos.
humanidade nas faixas da infância, que vão receber novos valores pelo contato social que a reencarnação proporciona. É o único meio. A reencarnação é uma lei do progresso, mecanismo da lei do progresso. E se Deus quisesse, se Deus tivesse criado todos os espíritos puros, não teria nem universo. Para que ele teria universo? Teria sentido do universo, mundo, material, planetas, galáxias, estrelas, animais, para o espírito inteligente se desenvolver. Precisaria disso. O universo seria o quê? Um simulacro, imagens, provavelmente. Está tudo interligado, num nível que nós ainda não conseguimos entender. Por isso que eles têm um tempo de validade, né? Vai estudar, por exemplo, matéria e espírito aqui no Livro dos Espíritos. É complicado. Os limites da matéria e da energia. A linguagem não ajuda. E nós não temos conhecimento. A ciência está estudando ainda a matéria. Quanto mais a ciência promove colisões de micropartículas, mais outras micropartículas vão descobrindo. Então a matéria é um composto energético que não se conhece muito bem. E o que é o espírito? O espírito é alguma coisa, não é uma abstração segundo os espíritos. É alguma coisa. Certo? Então tem um segredo. Tem um segredo que ainda nós não temos condições de entender. Um mistério. Código. Não temos nem palavras. Interessante que a ciência já tentou ou tenta, né, descobrir alguma coisa relacionada, né? Aqueles estudos de presença de energia, aqueles... Mas não é a ciência acadêmica. Isso aí é certo. A ciência acadêmica nem conversa sobre isso. A ciência acadêmica quer dissecar a matéria. E quem sabe encontrar o espírito assim, entendeu? Não vai encontrar o espírito assim, certo? Por isso que o espiritismo não tem muitos adeptos. Por isso que nós temos que investir no aspecto moral. É um trabalho árduo. E os espíritos, para nos incentivar, nós que lidamos aqui com o trabalho mediúnico, os espíritos, para nos incentivar e nós não desanimarmos, eles fazem revelações para nós, provando a realidade que nós estamos, com a qual estamos trabalhando. Então nós temos tido provas aqui extraordinárias. A gente tem que estudar para comprovar aquelas informações, estudar lá na história, estudar informação que o médium traz, de nome, de data, de determinadas atividades históricas que foram feitas, sonha com o assunto. O sonho é um sonho, quando você escuta assim, parece um sonho sem sentido. Como quando já aconteceu aqui, uma das nossas médias teve um sonho, em 2019, um evento de Roma antiga, do tempo de Júlio César. Na época ninguém entendeu, nem eu. Aí nós, como a gente vem estudando o assunto ao longo do tempo, aí eu fui escutar, aleatoriamente eu me deparei com o áudio que eu gravo, e fui escutar aquele sonho da média. E quando eu escutei o sonho com a luz do conhecimento que eu adquiri, né? É um evento importante lá, a partir da travessia do Rubicão. Ela viu todo o panorama que desagou numa batalha. Ela até falou assim, viu? Uma batalha, tinha muita poeira, foi isso mesmo que aconteceu lá na região da Grécia, do sul da Grécia lá, uma planície. Não é? Nós estamos tendo prova. Então, o direito da dúvida nós não temos mais aqui. O direito da dúvida não temos mais. Não é? Estamos tendo provas aqui. E essa é apenas uma.
do acervo que nós temos aqui reguardado. Então, por quê? Porque quando a gente olha para o panorama do mundo, a gente desanima. Ou não desanima? Liga a televisão, não é? O que nós vamos ver no noticiário? O mundo cada vez mais complexo. Então nós estamos estudando, tendo aqui a ajuda espiritual para a gente não desanimar. Quando vai melhorar? Só Jesus sabe quando vai melhorar, de fato. Os místicos mais apressados colocaram na boca de determinado médium que a partir de 2000 só reencarnariam espíritos superiores, iluminados na Terra. Nós já estamos em 2023. O que os garotos de 12, 13 anos têm feito aí no 19, 18, 20? Por que isso tem acontecido no nosso movimento espírita? Porque nós não temos o cuidado, o zelo de estudar sistematicamente as informações, as comunicações, conforme Kardec fazia, e os seus colaboradores, para definir a verdade com segurança. Então, hoje nós temos seitas no movimento espírita, em função da preferência de determinados médiuns e palestrantes. É o que temos. Mas também, Júnior, essa análise mais profunda, né? Que às vezes a gente acha que estudar espiritismo, o que a gente vê nos movimentos hoje, que não é só no campo das ideias, né? Tem essa análise profunda, ela perpassa exatamente não só pelo campo das ideias, mas encerra nas ações, né? Evidentemente. É o que nós conversamos desde que estamos falando do início, né, nesse item 20, no versículo 20, é um processo retroalimentado. Retroalimentado. E aí, à medida que você vai processando isso, você se fortalece cada vez mais para ideias melhores, maiores, ações maiores, né? Evidentemente. Nós aqui podemos, com tranquilidade, tomar para nós, e é uma aspiração legítima, E Kardec vai dizer aqui, ó, questão 872, último parágrafo. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos após a presente estada e para merecermos ir repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. É uma aspiração justa que o espírita pode ter. Não tem tabu. Nós não temos tabu, não temos autoridade. Tem o Vaticano, que define, e é o que não é. Nós aqui estudamos o espiritismo isentos, livres. Estudando Apocalipse aqui, nós estamos estudando espiritismo, associando a doutrina espírita para ver se está o espírito da letra. Então, estamos conversando aqui sobre o espiritismo, porque o espiritismo é a terceira revelação, que é a continuação dessa aqui. Continuação da que está registrada no texto, na escritura. Então, o espiritismo é a chave. Nós vamos ver isso aqui, ó, no versículo 1 do capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. O espiritismo é a chave para nós entendermos. A letra aqui, essa letra aqui, tem um abismo de conhecimento, no sentido positivo. E o Espiritismo oferece a chave para nós entendermos o nosso abismo dos milênios para trás, que estão aqui subjacentes. Kardec é a chave, né? Kardec é a chave. A codificação, não é? A codificação é a chave. Então, aí nós estamos estudando para isso, para nos tornarmos pessoas melhores, e não para nos tornarmos pessoas piores, como nós temos visto nas tribunas. Pessoas fazendo o meio bem. O que é o meio bem?
é o bem que não é o bem para a pessoa. Você faz um atendimento social vasto para uma comunidade, é o bem. Mas para você mesmo você não faz, é o meio bem. O que você está angariando? Amigos. Quando você desencarnar, você vai ter uma coletividade enorme de amigos lá para te estender a mão. Mas você interiormente vai estar numa situação difícil. Por quê? Você semeou aqui, no caso de nós espíritos, princípios contrários ao espiritismo. Aplaudiu movimentos violentos. Por exemplo, aplaudiu transgressões legais, destruição de patrimônio. É o que nós vemos acontecendo. E há companheiras espíritas. Nós aqui falamos para companheiras espíritas. Nós estamos estudando espiritismo para nos tornar pessoas melhores. Se nós não estamos conseguindo, nós precisamos rever, meditar, com seriedade. Nós temos que estar pelo menos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores. Nos esforçando, porque nós, evidentemente, durante muito tempo ainda, continuaremos dando campo ao homem velho, porque é o automatismo milenar. Mas isso não pode mais ser intenção. Eu vou sair hoje de casa, pegar meu carro, eu vou brigar com todo mundo no trânsito. Não posso sair mais com esse propósito. Nós vamos até brigar no trânsito às vezes, mas o nosso propósito não vai ser esse mais, por causa do automatismo, que ocorre numa injunção de trânsito. No lar, por exemplo. Então não vamos desanimar, nem vamos ficar entristecidos quando nós notarmos que a besta, que é o homem velho, ainda está dando uns passeios, uns giros, fora da casa mental ainda. Aí nós temos que jogar o lado, vem cá, volta aqui, pegar o azorrague de cordéis, é isso? Jesus, expulsando os vendilhões do templo, usou o azorrague de cordéis. Que Jesus que é esse? É o Jesus interno crescendo dentro de nós. O templo é o coração, a casa mental. O azorrague de cordel, cada cordel é uma virtude, tolerância, compaixão, piedade, misericórdia. Nós vamos usar a domar os animais que nós estamos deixando soltos dentro, fazendo abominações no templo. Então, quantos estão fazendo abominações na casa espírita? Quantos estamos fazendo abominações na tribuna espírita? Quantos estamos nos escondendo atrás de obras de caridade para fazermos abominações? E desviarmos a muitos. Então, são reflexões pertinentes nesse espaço aqui, que é um espaço livre. Espaço livre. De estudo de espiritismo. De meditação séria, bem intencionada. Agora, a gente precisa... nós aqui temos o dever de dizer as coisas que não estão de acordo. Aqui, ó, capítulo 20, capítulo 10, item 21. Capítulo 10, item 21. Eu repito sempre, e vocês vão me desculpar, mas eu vou repetir sempre. Haverá caso em que se convence e desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la é necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la nunca. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse da maior parte, do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Porque aqueles que não despertarem vão acordar no mundo espiritual com aqueles que eles iludiram, querendo solução para os seus problemas. Então nós temos o dever, nós espíritos temos o dever de falar. Acabou o tempo da omissão dos maus, amigos. 932.
Até para o próprio autor das coisas ruins, porque ele cessa, né? Ele não vai se lamear mais ainda. Exatamente, exatamente. Ajuda para isso a gente se omitir. O que nós vemos no mundo hoje é a revelação de todo o mal. Revelação de todo o mal. Hoje nós estamos tendo uma revelação exponencial por meio das redes sociais. As redes sociais têm proporcionado às pessoas se revelarem em grande escala. Todas elas. Então você tem propagadores das mais diversas ideias e todas com milhares de seguidores. Ideias atacando as mulheres, de movimento de ódio às mulheres, movimentos raciais, vários, e com milhares de seguidores. Para quê? Porque nós precisamos identificar, amigos, para poder sanear a terra. Pode? Para poder sanear a terra. Nada oculto que não haja de ser revelado. E o Espiritismo é a chave, nós vamos estudar aqui no versículo 1 do capítulo 20, é a chave do nosso próprio abismo, para nós entendermos o que temos na intimidade, para que isso seja cerceado, o de negativo, o que não é condizente mais com o mundo que pretendemos regenerar. Isso é condizente, esses aspectos da besta e do falso profeta, é condizente com os mundos novos, que precisam desses valores. Que lá é riqueza, lá não tem nem isso ainda. É riqueza. Mas para nós, o nosso propósito é praticar o bem e nos tornar pessoas melhores. Nós aqui discutimos é para isso. Dialogamos é para isso. Buscamos aqui esmiuçar o texto para isso. Para melhorar como vamos agir em casa, na via pública, no trabalho, para que o mundo receba de nós uma civilização melhor. Então que Jesus nos abençoe, favoreça a nossa aprendizagem e nos permita retornar na semana que vem, quando nós vamos entrar então no capítulo 20.